explicar para vocês aqui o que aconteceu. Adultos que foram diagnosticados com autismo, seja de suporte 1, suporte 2, mas que estão ali no mercado de trabalho, estão ali dentro do ônibus, todo mundo junto. E o que acontece? Agora existem os bancos preferenciais, filas preferenciais, atendimento preferencial, em que foi incluído o símbolo de autista, o símbolo do TEA. Esses adultos que foram diagnosticados estão tendo problema na hora de usufruir dessas filas, desses bancos. E as pessoas ao redor andam ficando indignadas. Espera aí, você vai sentar no banco preferencial? Por quê? Porque eu tô com um cordão e porque eu fui diagnosticado. Mas espera aí, o seu grau, ele não é desse nível de necessidade. Você consegue ficar de pé num ônibus. Você consegue pegar uma fila normal. Mas aí o adulto diagnosticado diz, mas é meu direito. E aí começa a acontecer uma briga nos locais públicos. Gente, o que está acontecendo? Vamos ver. Separei 2 vídeos aqui de 2 influenciadores que contam o que aconteceu com eles nesse local público, quando foram usar a fila, quando foram usar o ônibus. E vamos ver aqui os argumentos nos comentários, os argumentos dos próprios influenciadores. Afinal, o que é certo nessa situação? Bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Nós falamos muito de autismo aqui no nosso canal, porque eu fui professora e tive bastante contato com os alunos dentro da sala de aula. A gente fala muito sobre a inclusão dentro da sala de aula, que não acontece. A gente trouxe já muito assunto de autismo aqui. É muito legal, porque vai trazendo mais conhecimento, vai trazendo muito mais sobre esse assunto e o que está acontecendo socialmente, né? Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Gente, dá uma força aqui. E me siga também nas redes sociais. Gente, meu Instagram, meu TikTok. Por que meu Instagram, gente? Me segue no Instagram, porque agora eu vou dar a luz ao Caleb. E lá no meu Instagram eu vou contar tudo pra vocês. Vou mostrar o rostinho dele, vou mostrar eu internada. Vou continuar falando com vocês no Instagram. Então me segue no Instagram, galera. Bora lá, sem enrolação, vamos pro primeiro vídeo. Esse aqui é o vídeo do Gui, o Gui CDP7. Quem quiser seguir ele, tá aqui o arroba. Esse vídeo que ele fez de a vergonha que eu passei no ônibus, parece que eu passei vergonha no ônibus. Esse vídeo bombou, gente, e trouxe vários comentários que ele também respondeu. E eu até conversei com ele por mensagem, tudo, que eu queria muito reagir ao vídeo dele, ver o que aconteceu, e ele deu permissão. Então quem quiser seguir ele, tá aqui o arroba, e ele fala muito sobre esse assunto. Então bora lá ver qual foi a vergonha que ele passou no ônibus. Eu fui diagnosticado com transtorno do espectro autista recentemente. E certo dia eu fui pegar o ônibus e eu estava usando esse colarzinho com uma carteirinha aqui embaixo, para poder identificar que eu sou autista, né? Para as outras pessoas saberem. Caso aconteça alguma coisa, elas podem ler o conteúdo desse cartãozinho. Lá tá escrito até o meu tipo sanguíneo, por exemplo. Então eu entrei nesse ônibus, né? Tava saindo do serviço, peguei o ônibus para voltar para casa. Não tinha lugar para sentar e tinha uma moça sentada no banco. Eu fiquei logo atrás dela. Sabe aquela área do ônibus que é reservada para cadeirante? Que tem um banquinho que você consegue descer e sentar nesse banquinho? Então, nesse ônibus, esse banquinho estava quebrado. Então não tinha como sentar ali. Mesmo assim, eu fiquei de pé naquela área e tinha uma moça sentada no banco da frente, do lado do corredor. Eu estava de fone de ouvido, ouvindo música, e com o meu fidget na mão e a minha cipteia. A moça olhou para trás e falou: "Você quer sentar no meu colo?" Tipo, eu ouvi que ela falou, "Você quer sentar no meu colo", mas eu não raciocinei o que ela falou. Por algum motivo, meu cérebro ignorou o conteúdo do que ela falou e só interpretou a situação. Eu estava no ônibus de cipteia, ela estava sentada, olhou para trás e falou alguma coisa. E aí eu pensei, talvez ela estivesse oferecendo o lugar dela para mim sentar. Talvez seja uma pessoa que entende o que é isso, porque a maioria das pessoas não entendem. Talvez ela entendeu e pensou, pô, vou deixar o rapaz sentar aqui, né? Ele é autista. Mas ela falou, quer sentar no meu colo. E aí eu falei, não, obrigado. Aí ela olhou pra mim e falou, o quê? Eu falei, não, obrigado. Depois que eu fui raciocinar, tipo, ela falou sentar no colo, fiquei com isso na cabeça. Do nada, depois, aparece uma moça, acho que era uma adolescente, e foi lá e sentou no colo dela. Ou seja, o que aconteceu? Ela falou com a filha dela, que estava logo atrás de mim. E eu achei que ela tinha falado comigo.
Então eu passei a maior vergonha. Eu fiquei muito envergonhado depois. Eu fiquei, meu Deus do céu, que vergonha. Mas eu fingi demência e segui viagem. Infelizmente tive que ficar basicamente a viagem inteira de pé ali com ela e a filha dela sentada no colo dela. Mas enfim, vocês já passaram por uma situação constrangedora no ônibus também? Conta pra mim. Certo, então isso aconteceu com ele que foi só uma vergonhinha, assim, uma coisa que ele interpretou errado. Só que o que que aconteceu? Conforme ele foi falando sobre sentar no local preferencial, aí ele mostrou o colar e tudo, nos comentários o pessoal começou a questionar, peraí, você trabalhando, estudando, tendo a saúde que tem, tendo a capacidade que tem, você tem direito ao preferencial por conta do colar, por conta de um diagnóstico de, sei lá, grau 1, grau 2, não sei. O pessoal começou a questionar, afinal, você precisa mesmo desse direito? E aí, vamos ver um vídeo em que ele fez reagindo e respondendo esses comentários. E desde quando autista adulto precisam sentar no lugar especial? É aleijado, oxi? A Marina falou, perdoa a ignorância, mas no que o seu autismo demanda que você tenha que estar sentado em um transporte público? Sem hate, só quero entender mesmo. Fabrício falou, mas me explica uma coisa, autista não pode ficar de pé? Paula falou assim, autistas não postam, gente, vocês não TME autismo. Vocês têm questões existenciais e emocionais, não autismo. Será que eu sou autista mesmo? Segundo o doutor que emitiu meu laudo, eu sou. É um médico que tá falando, não sou eu. Eu fiz um vídeo falando sobre uma situação que eu passei de vergonha alheia no ônibus. Esse vídeo repercutiu e surgiram muitos comentários nesse vídeo. E eu queria responder, tipo, autista não pode ficar de pé? Claro, autistas podem ficar de pé no ônibus. Inclusive, no relato que eu fiz, eu fiquei de pé a viagem inteira. Mas é aí que tá, né? Eu tenho sensibilidade sensorial. Por exemplo, depois de um dia de trabalho cansativo, eu começo a ficar muito hipersensível a estímulos como a luz, como barulho. Por isso que, inclusive, no meu relato eu estava usando fone de ouvido, que eles ajudam a abafar o barulho do ambiente. Fora que eu tenho muita ansiedade social. Esse é um dos motivos de eu usar esse colar com a Cipteia. Ajuda a diminuir a minha ansiedade social, porque eu sou muito hiperativo e eu acho que eu sou estranho às vezes. Às vezes eu não pareço uma pessoa típica, principalmente quando eu estou perto de ter uma crise. Isso aqui me ajuda a me regular, porque algumas pessoas sabem o que isso significa. Fora isso, tem algumas informações importantes na Cipter que, caso aconteça alguma crise, alguma coisa, quando eu estou desacompanhado, a pessoa pode ler e conseguir me ajudar da melhor forma. Além de tudo isso, eu fico usando fidgets. Isso aqui também são objetos de regulação sensorial que me ajudam, porque eu sou muito hiperativo. Além da hipersensibilidade à luz, eu fico com isso na mão. Então, às vezes, quando o ônibus está muito lotado e a gente sabe que os motoristas parecem que estão apostando corrida, eu fico segurando com uma mão e com a outra eu fico com isso aqui. Já aconteceu disso aqui cair no chão e caiu do lado da pessoa que estava sentada, ela poderia simplesmente ter pegado, quase cair no chão tentando pegar isso aqui. Eu tenho muito medo de, sem querer, cair em cima de alguém no ônibus. E também, muitas vezes, a minha hipersensibilidade à luz me impede de ficar com o olho aberto 100% do tempo. Inclusive comprei um óculos 3 em 1, posso colocar a lente por cima, tenho essa lente aqui, que é meio amarelada, ela diminui os estímulos de luz, então ajuda na minha hipersensibilidade, mas não resolve 100%. Eu já tive que ficar com o olho fechado durante a viagem, acabei barrando em outras pessoas porque eu não vi, fui mexer a mão, bati na cara de outra pessoa, enfim. Sim, autistas podem ficar de pé no ônibus, mas autistas são pessoas com deficiência. Mesmo que seja o nível 1, elas ainda precisam de suporte. Mesmo assim, eu sempre priorizo sentar no banco comum, mas é difícil, porque não adianta falar com certas pessoas, elas têm a mente fechada e não querem aprender, elas se fecham. Independente disso, o meu objetivo fazendo vídeos aqui no TikTok, primeiramente, ajudar outros autistas como eu, porque vídeos como esse me ajudaram no meu processo de diagnóstico. O relato de outros autistas me ajudou muito. Quero contribuir também. Fora que
Eu recebi muito comentário bacana. É muito legal ver o relato de outras pessoas, ver que eu não sou o único que passa por situações desse tipo. Se você quiser ver o vídeo que gerou polêmica no meu TikTok, entra no meu perfil e vê o vídeo que está fixado. Certo, então depois daquele vídeo de um desentendimento, as pessoas então vieram com muitos comentários, né? Eu sei que esse assunto vai gerar muito hate, mas na verdade ele mesmo falou, eu fui de pé, sem problema. O que acontece é que agora é direito. Então, basicamente, a gente quer brigar com as pessoas, mas quem colocou esse direito? Quem colocou lá a plaquinha e sem especificar que, na verdade, aquele banco também serve para autistas? Sempre que a gente fala o banco serve para autistas, serve para o TEA, a gente pensa o quê? É o que a gente mais tem contato, né? A criança que pode ter crise no ônibus, no metrô, tá com a mãe, aí a criança vai estar de pé e aí a mãe tentando ali acudir, não tem um lugar para sentar, então foi dado ali o direito. É isso que a gente pensa quando a gente vê lá o cordãozinho, mas na verdade não tem, pelo que até onde eu sei, não tem especificando nada. A mesma coisa de grávida. A grávida é como eu, que estou de 9 meses, e a grávida que quase não tem barriga, ou não tem barriga, não tem nem como provar, na verdade, se está grávida ou não. Não está ali especificando, ó, só pode sentar nesse banco a partir de 6 meses, que é quando a sua barriga aparece. Ou quando a sua barriga fica pesada de verdade, né? Então não tem. E do TEA também não tem. E o que acontece? Aí as pessoas elas começam a estranhar. Peraí, mas você trabalha, você anda, você fala, você todo o seu cognitivo, todo o seu intelectual ali está junto. Algumas diferenças que te levaram para um diagnóstico. Por que você vai ficar sentada? É isso que veio nos comentários, mas na verdade a questão aqui não são as pessoas que estão sendo diagnosticadas, as pessoas que têm o colar. A questão aqui foi dado esse direito. Foi dado esse direito, foi colocado, e aí a gente vai começar a brigar uns com os outros agora, mas na verdade é direito, agora virou direito, é direito da pessoa agora que for diagnosticada. Na hora que eu vi, gente, esse tema, eu disse, cara, isso aí vai dar uma briga lascada, porque, gente, eu tô de 9 meses, eu fui pegar o metrô, não tinha lugar pra mim, eu tive que ir a pé. 9 meses, meu quadril quase abrindo, de tanto doer, de eu ter ficado de pé. Se isso não tem lugar para mim, que é visível que eu estava grávida, imagina a briga que não dá apenas um colar, sem eu conseguir N comprovações. Existem deficiências, também não são visíveis. A pessoa está com problema no quadril, está com problema no osso da perna, ela anda bem devagarzinho, e você não percebe que, na verdade, ela também tem direito e aí não tem nem colar. Então, eu percebo isso, eu percebo fila preferencial, eu percebo banco preferencial. Normalmente, eles não têm ali toda uma leitura do que é o entendimento disso. E pode acabar ocorrendo briga, né? Ainda mais a gente vê uma pessoa adulta, uma pessoa saudável, e a gente vai ter N questionamentos. Mas a verdade é que foi dado direito. E se é direito, é direito. E não tem nada especificando. Há apenas crianças com TEA, não tem. Então, basicamente é. Só que o Gui foi de pé. E tudo bem, então eu senti assim que o pessoal nos comentários fica indignado com o tema, o pessoal nos comentários fica bravo com essa situação que aconteceu, que agora é mais uma questão de banco preferencial, de fila preferencial, de passar na frente, de ter N direitos. Eu percebi que o pessoal fica bravo, mas na verdade a postura do Gui é uma postura, sim, tranquila. Não, se precisar ir de pé, eu vou de pé. Ele estava contando só um mal entendido que aconteceu. Ele não vai ficar brigando pelo banco, nem tirar o direito, nem ficar discutindo, nem nada. Não, quer sentar, senta. Não é essa a questão. Mas se torna direito. Se tiver vazio, ele pode sentar. Se tiver vazio, ele pode sentar. E agora vamos ver os comentários desse vídeo que ele respondeu. Vamos ver o que o pessoal entendeu e o que o pessoal acha dessa situação. Moço, me desculpe, mas depois de 12 horas de trabalho, no meu caso, e mais 13 horas fora de casa, até eu não gosto de contato físico no ônibus. Quero sentar para descansar e ir ouvir minha música na meus sem barulhos. Na meus sem barulhos, não entendi. Então, dá para entender você, mas também dá para entender os trabalhadores. Mas lembrando, gente, não teve briga nem nada. Não teve briga, ele só contou um mal entendido, tá? O caso é o seguinte: cada dia mais temos que entender o lado dos outros. Mas, e quem entende o nosso lado? Pensa bem, uma mãe sozinha de 3 filhos, responsável por todos, ela não está sobrecarregada também? São só os outros?
cada um com seus problemas. Não, mas é por isso que, primeiro, acontece muita briga dentro do ônibus, e segundo, o povo senta no preferencial, chega gente que tem direito ao preferencial e as pessoas não levantam. Se eu abrir aqui para vocês, gente, falando sobre deficientes, idosos, grávidas, o pessoal nos comentários fala, se eu puder não levantar, eu não levanto. Então, já é um local, assim, arisco. Então, na verdade, nós temos que ver o lado dos outros, isso na lei, né? Porque na prática, as pessoas muitas vezes não levantam, não. Quer nem saber, tá sentado no preferencial, não quer saber, não. Entendo o seu lado, mas você relatou algo que todo mundo tem depois de um dia de trabalho cansativo. Tô achando os comentários educados. O pessoal tá falando mais sobre a sensibilidade nos olhos e tudo, de toque. Ninguém, assim, tá ofendendo, pelo menos os primeiros comentários. Todo mundo fica sensível, estressado e etc, etc, depois de um dia de trabalho. Nem por isso as pessoas ficam se apoiando em seus problemas pessoais. Aí o Gui respondeu, todo o mundo tem crises por conta de sensibilidade sensorial também? Autista tem total necessidade de não poder ficar em pé. Eu entendo quando é imperativo e se incomoda de ficar colado com outras pessoas. Aí aqui, ó, a pessoa que trabalha está cansada tem direito do mesmo. Aí o Gui respondeu, perante a lei, todos temos direitos iguais. E como a vida é injusta, para pessoas com deficiência, algumas leis foram criadas para tentar deixar o mundo menos injusto para elas. Gente, é assim, aí é a briga do preferencial, tá? É do banco preferencial. As pessoas é que elas estão discutindo, mas a maioria delas não utiliza o banco preferencial. Elas não estão não estão enquadradas em deficientes, idosos, gestantes, crianças de colo. Já entraram, podem ter entrado em algum momento, mas elas não estão. Elas só estão realmente questionando. O autismo, que foi diagnosticado, talvez, entre suporte 1 e suporte 2, ele trabalha, ele estuda, ele anda, ele caminha, ele fala, ele tudo. Por que foi dado o preferencial para ele? É que as pessoas se indignam, mas, na verdade, a maioria que está aqui não usufrui do banco preferencial. Quem usufrui do banco preferencial provavelmente não está nem aqui discutindo, né? O idoso, o deficiente, provavelmente não está aqui. Provavelmente quem está aqui é quem acaba não usufruindo, mas que acaba questionando o porquê foi dado mais um direito. Você está entendendo? Como eu disse, repito, a gente vai brigar entre nós, mas na verdade veio um poder maior e colocou. E aí fica aquela questão, as pessoas elas estavam esperando, quando elas viram o cordãozinho de autista, elas estavam esperando a criança com a mãe, a criança com grau de suporte 3. Aí quando elas veem um adulto que trabalha, que estuda, com colar usufruindo, aí elas começam a ter N questionamentos. E aí pode ocorrer muita briga. Mas muita briga dentro do ônibus, gente. Vamos pro segundo vídeo. Aqui já é uma situação diferente que deu. Aqui parece que foi briga, entendeu? Uma mulher, uma moça, ela tá com um colar. Vamos ver o que aconteceu com ela. Fui xingada na farmácia por simplesmente usar a fila preferencial. Hoje, mesmo com meu crachá de identificação do autista, eu fui constrangida em uma farmácia, fui xingada, porque, segundo eles, eu não tinha cara de autista. E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Que cara seria a cara de um autista? Que cara é essa? O autismo, ele não é visível. Ele não vem escrito na nossa testa, ele não tem um padrão de corpo, de rosto ou de comportamento. Eu repito, o autismo ele não é visível. Nem todo autista se parece com uma criança, nem todo autista vai corresponder ao estereótipo que você criou na sua cabeça. E a fila preferencial, ela não é um favor, é um direito garantido por lei. E o que me machuca, não venho aqui para me vitimizar, não é o xingamento. Ter que a todo momento me justificar para existir. E quando você questiona um direito só porque você não vê a deficiência, o problema não está na pessoa, o problema está na sua ignorância. Se você não é profissional da área da saúde, não cabe você diagnosticar ninguém. E se você vê alguém na fila preferencial, presuma que tem algum motivo para aquela pessoa estar ali. Respeitar o direito de alguém não exige você entender tudo sobre a pessoa, mas exige o mínimo, gente: empatia e informação. O autismo ele não tem aparência, ele tem direito. Fila preferencial é garantido por lei. E eu volto a dizer, o autismo ele não tem cara, mas o seu preconceito tem. Bom, e aí o que acontece? Aí o que ela tá falando é aquilo que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que a gente tem a questão da visão do suporte 3
normalmente uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto, mas de suporte 3. E no suporte 3, normalmente é visível o comportamento diferente. Normalmente é visível. É que eu não sei muito bem, gente, falar do 2. Quem tiver conhecimento aqui do 2, do suporte 2, coloca aqui nos comentários. Mas até onde eu sei, o nível de suporte 3 é visível um comportamento diferente. E adulto, criança, adolescente. E ali fica aquela situação de uma fila maior, uma fila extensa, e aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto de suporte 3, tendo o parente, o acompanhante tendo que lidar com aquela situação, controlar aquela situação, dependendo, como foi falado, se a luz está muito forte, se o barulho está muito alto no local, enfim, ainda mais uma farmácia, né? E aí, existe então agora o direito à fila preferencial para eles. Mas aí não está especificado como fica o grau 1, principalmente o 1, o comportamento muito menos perceptível. Um comportamento muito menos perceptível. E aí é nessa que ocorreu a briga da farmácia, porque ela não tem cara de autista. Mas aí é o que ela falou no vídeo, foi dado o direito. É lei. Aí brigam com ela, você não tem cara de autismo, mas na placa tem alguma... Vocês estão entendendo? Então, por isso que a gente muitas vezes não está olhando para o lado certo. Não aplicar corretamente, gente, o preferencial, não ser pensado da forma correta, sobrecarrega. Começa a ter muito preferencial e poucos bancos. Poucos bancos, poucas filas, poucos atendentes para o preferencial, sobrecarregando. E aí você chega num ônibus, você chega num metrô, e aí você chega num atendimento e você vê pessoas precisando, idosos, gestantes, crianças de colo ou até autismo. Você vê as pessoas precisando e não tem mais banco suficiente, não tem mais atendentes o suficiente, a fila está imensa. Se algum desses não for bem pensado ou acaba lançando sem especificar corretamente, começa a sobrecarregar, que acontece o que aconteceu, por exemplo, comigo, o que acontece com muitos. Você está precisando do preferencial, você está precisando sentar. Eu vi pessoas deficientes usando maquinário e não tem lugar porque sobrecarregou. Então, isso é uma coisa que pode acontecer se o governo ele começa a aplicar e não for uma coisa bem pensada. Mas a briga nos comentários, a briga na farmácia, normalmente as pessoas apenas se indignando com o direito que foi dado. Normalmente elas não usufruem desse direito. É a população mesmo ficando indignada, sabe? E aí acaba gerando briga e essa briga ela não acaba não mudando. Só é uma briga mesmo que acaba acontecendo. Eu tenho direito à fila preferencial, mas não uso o direito. Porque não me prejudicou em nada esperar. Que efeito negativo você faria para usar uma fila normal? Blá, 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 blá. Para. Lembrando que a fila preferencial pode ser usada para pais de autistas, mesmo se o filho não estiver presente. Mas aí, amiga, complica. É a mãe da criança de colo sem estar com a criança de colo. O marido da mulher grávida não estando com a mulher grávida. Aí complica. Aí, tá vendo, gente? Amiga, mas isso pode dar uma briga. Isso é errado. O autista é o filho. Sim. Mas pensa comigo, para você sair sozinho. Mas pensa comigo o quê? É direito ou é sua opinião? Olha minha filha tem autismo, mas ela é igual você, ela é igual eu e você. Ela sabe esperar e tá tudo bem. Então, nesse caso, aí cabe a cada um de nós. Você tem o direito de não exercer seu direito. E aí fica essa questão. Então, é isso que essa mulher falou nos comentários. Como minha filha sabe esperar, eu tenho o direito, mas não uso. Tá bom. Mas que sintomas te fazem não poder ficar em uma fila normal? Barulho, luz, proximidade, espera sem controle. Tudo isso pode gerar crise em pessoas autistas. Tem gente que acha que a fila preferencial é só para idosos. Eu sou amputado da perna esquerda e odeio pegar fila preferencial. Se eu tiver de calça porque ficar muito encarando quando não abordarem, essa fila é preferencial. E quando eu digo que sei que sou PCD, ficar encarando como se eu... Nossa, ele escreveu tão... O que acontece é que ele é amputado de uma perna e ele não gosta do preferencial, porque as pessoas ficam encarando
avaliando. Se tiver de calça, as pessoas vão lá abordar ele. Isso aqui é para PCD. Aí ele tem que mostrar que tem uma perna amputada. É isso que eu entendi do texto. E é muito ruim ter que ficar provando para as pessoas que você é PCD. O caso dele é complicado mesmo. E dá um constrangimento de você questionar a pessoa se ela realmente é PCD. Exatamente por isso, porque você pode colocar ela num constrangimento, tipo, essa fila aí é para PCD. Aí você faz a pessoa levantar a roupa para provar para você que ela tem uma perna amputada. Então você coloca ela meio em constrangimento. Minha filha também é nível 1. É super de boa. Eu vou em outras filas e deixo para quem realmente tem níveis maiores. Não que não tenha direito, mas tenho bom senso sobre minha filha, que ela tem autismo, mas nível baixo, é de boa e pode aguardar em outra fila para deixar a preferência para as mamães que realmente estão ali correndo para um lado, para outro, tentando conter a criança, pois o nível é bem mais avançado. É a mesma conversa da outra mulher. O direito de exercer seu direito ou de não exercer. Eu não insisto para exercer meu direito porque eu quero evitar a fadiga, quero evitar a briga, quero evitar tudo, gente. Então não tem problema. Se tiver sim, se não tiver não. Eu tô mais pro Gui, né? Se tiver aqui de pé, ele vai de pé. Mas é isso. Agora me conta, gente, o que vocês acharam dessas histórias de briga, de constrangimento ou briga nos comentários, de adultos diagnosticados que têm esse direito, mas que acaba ocorrendo discussões, brigas, momentos desconfortáveis porque socialmente as pessoas não estão concordando com esse direito. Me conta que eu quero saber sua opinião aqui. Então é isso, obrigado por terem assistido, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!